Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Como Aumentar Seu Faturamento, tratando DTM. De forma objetiva e eficaz, chegaremos ao diagnóstico com uma metodologia desenvolvida por mim e baseada nas evidências científicas atuais. Aqui é Lucas Carvalho e vamos a mais um episódio. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, pensar um pouco na anatomia e fisiologia da articulação temporomandibular. Por que isso? Para a gente começar a entender os desarranjos internos que acontecem dentro da ATM, dentro da articulação temporomandibular. E um do tipo desses desarranjos internos é o deslocamento de disco, tão conhecido deslocamento do disco articular, que nada mais é do que um deslocamento dessa cartilagem que fica interpondo a cabeça da mandíbula e a fossa do osso temporal. Então a cabeça da mandíbula, a gente vai falar em cabeça da mandíbula, que antigamente a gente chamava de côndilo, e a fossa mandibular ou fossa do temporal, que é onde fica acomodada a cabeça da mandíbula. Exatamente, isso aqui é um desenho que eu coloquei para facilitar um pouco o entendimento de vocês. Então aqui a gente observa essa região da fossa mandibular, do osso temporal. Aqui você tem a eminência articular e toda essa região aqui é do osso fixo do crânio. E aqui a gente tem o nosso osso móvel, que é o osso mandibular. E esse osso móvel a gente tem o processo coronoide, ou apófise coronoide, como quiserem chamar, e aqui a cabeça da mandíbula, tá? Interpondo esses dois ossos, nós temos o disco articular, que todos sabem que é uma cartilagem. Essa cartilagem, esse disco articular, normalmente ele tem um formato bicôncavo, então ele tem uma concavidade na maioria das vezes aqui e aqui. E na região anterior, ele é ligado pelo um dos músculos da mastigação, que é o pterigoideu lateral superior. Então esse feixe aqui em verde é o pterigoideu lateral superior. E esse inferior aqui é o pterigoideu lateral inferior. Então, na verdade, você tem o músculo pterigoideu lateral e esse músculo ele tem dois feixes. O feixe superior ele insere parte no disco, parte na cabeça da mandíbula. E o feixe inferior é como se ele tivesse uma pequena divisão aqui, ó. E o feixe inferior ele se insere somente na cabeça da mandíbula. E nessa parte posterior do disco articular, nós temos a parte dos tecidos retrodiscais e temos os ligamentos. Tá? Então, quando você faz um movimento de abertura e fechamento de boca, você tem uma sinergia de todo esse complexo aqui. Então, vamos imaginar uma situação que o paciente está, o BF é de boca fechada. Então, o paciente está de boca fechada e você tem o disco articular interpondo essa fossa mandibular do osso temporal e a cabeça da mandíbula, tá? Ele está numa posição que não fique tocando essa região, nessa região aqui. Então você tem como se fosse um amortecimento. Essa é uma das funções do disco articular, amortecer o impacto no momento de abertura e no momento de fechamento de boca, distribuir melhor as forças da mastigação. Então esse disco ele está interposto nessa posição. Quando você começa a abrir a boca, nesse movimento aqui embaixo, o disco, a cabeça da mandíbula começa a vir para cá. E o disco vai acompanhando, ele vai fazendo toda essa trajetória. A cabeça da mandíbula vem aqui e o disco articular faz esse movimento. Esse é um movimento sinérgico. Para isso acontecer, o que tem que acontecer? Observem que você tem o pterigoideu lateral superior e o ramo dele inferior nessa posição. Esse músculo, se ele contrair, se ele diminuir de tamanho, ou seja, se ele fizer um movimento de contração, ele vai fazer com que o disco articular venha para anterior e a cabeça da mandíbula venha para anterior também. Então, no movimento de abertura de boca, quando a cabeça da mandíbula está vindo para frente para você abrir a boca, esse músculo aqui ele diminui de tamanho, ele contrai. Então, esse músculo pterigoideu lateral, superior e inferior, ele é um músculo que ele funciona de forma ativa no momento de abertura de boca. Então, quando você está abrindo a boca, esse músculo ele está ativando para esse complexo, cabeça da mandíbula e disco articular, vir para a região anterior. Ao mesmo tempo, nessa região da mandíbula como um todo, a gente tem um outro músculo aqui, que ele fica inserido no processo coronoide. Tá? Então, isso aqui é o processo coronoide, ou apófise coronoide.
E esse músculo aqui, ele tem um tendão que se insere aqui. Qual é o nome desse músculo? É o músculo temporal. Lembra do músculo temporal? Que é aquele músculo em forma de leque que tem lá no osso temporal. Ele tem exatamente esse formato de leque. Então, esse músculo temporal, quando você está abrindo a boca, o que está acontecendo com ele? Ele está alongando, ele está aumentando de tamanho. Então, dessa forma, você consegue entender que quando você está abrindo a boca, esse músculo aqui, ele não está contraindo, ele está aumentando de tamanho, então ele está fazendo um alongamento. Então, olha que interessante. Esse sinergismo acontece exatamente no movimento de abertura de boca. Quando você está em repouso, esses músculos eles estão repousados, alguns contraindo, outros relaxando. Só que quando você começa a fazer o movimento de abertura de boca, o músculo temporal, que é um dos músculos da mastigação, ele alonga na abertura de boca e o pterigoideu lateral superior e inferior ele diminui de tamanho, ele contrai para trazer esse complexo para a região anterior, tá? A gente sabe que a gente tem o masseter nessa região aqui, na parte mais externa, e o pterigoideu medial na região de ângulo de mandíbula, mas na parte interna. Esses dois músculos, quando você está abrindo a boca, o que está acontecendo com eles também? Eles estão alongando também, eles estão aumentando de tamanho, tá? Então, tanto o músculo temporal, quanto o pterigoideu medial, que está na parte interna da mandíbula, quanto o masseter, eles estão fazendo esse movimento de alongamento, no movimento de abertura de boca. E conforme você vai evoluindo, chegou nessa posição, você tem o disco articular aqui, a cabeça da mandíbula aqui, que seria exatamente isso aqui, ó. Então, vamos imaginar que o disco está nessa região e a cabeça da mandíbula, ela veio parar aqui, ó. Então, ela veio parar aqui. Então, nessa situação clínica aqui, você tem esse músculo, ó, aumentando de tamanho, que é o músculo temporal. Então, se esse músculo aumentou de tamanho, ele alongou. E se esse músculo aqui diminuiu de tamanho, que é esse músculo pterigoideu lateral superior e inferior, o que aconteceu com ele? Ele contraiu. Então, esse músculo aqui está ativo, porque ele contrai, então o músculo, quando ele está ativado, ele está contraído. E quando ele está relaxado, ele está alongado, tá? Então, abriu a boca, pterigoideu lateral superior e inferior, diminuiu de tamanho. Músculo temporal alongou, ele aumentou de tamanho, ele está relaxado. Músculo masseter, pterigoideu medial, mesma coisa, abriu a boca, ele aumenta de tamanho, ou seja, ele está relaxado, não está contraído, não está ativado, tá? Então esse é o sinergismo na abertura e fechamento de boca. A mesma coisa acontece no momento do fechamento. Então quando você traz essa mandíbula daqui para cá, o que está acontecendo? O pterigoideu lateral superior e inferior, ele de contraído, ele começa a aumentar de tamanho. Então ele começa a ficar alongado, relaxado. E conforme ele vai relaxando, a cabeça da mandíbula vai voltando para a posição, esse músculo aqui ele vai encurtando, esse aqui, o masseter, vai encurtando e o pterigoideu medial vai encurtando também. Então, com isso, você consegue entender que o músculo temporal, o músculo masseter, o pterigoideu medial, que está na superfície interna do ângulo mandibular, eles diminuem de tamanho quando você está fechando a boca. Então, por exemplo, o paciente que tem apertamento, que tem bruxismo, o que está acontecendo com o pterigoideu medial, masseter e temporal? Eles estão, quando o paciente está tocando um dente no outro, eles estão contraindo o tempo todo. Então, é um hábito parafuncional, por quê? Porque ele está fazendo um movimento além do que é permitido para ele, que é além da função mastigatória e movimento de abertura de boca para falar. Então você está fazendo um movimento além da função dele, que é o movimento de parafunção, parafuncional. Por isso que o bruxismo é chamado de hábito parafuncional. E você está excedendo o que a musculatura do indivíduo poderia suportar. Então o temporal, o masseter e o pterigoideu medial começa a contrair demais. E nisso você começa a ter N problemas, como pontos gatilhos de dor miofacial, por isso, dor muscular, por essas contrações. Mas isso aí é um assunto mais para frente um pouquinho. Então, só para entender em relação à anatomia e fisiologia de abertura e fechamento de boca, exatamente é o que acontece. Boca em repouso, vamos lá. Pterigoideu lateral superior, lateral inferior,
lateral inferior inserido na cabeça da mandíbula e lateral superior inserindo no disco articular e na cabeça da mandíbula. Esse músculo diminuiu de tamanho, ele contraiu, então ele está trazendo a cabeça da mandíbula para cá. Quando ele traz a cabeça da mandíbula para cá e ele fez a contração, ele é um movimento, ele é um músculo que está ativo no movimento de abertura de boca. E no movimento de abertura de boca, esse músculo temporal, ele aumentou de tamanho, ele alongou. O masseter e o pterigoideu medial aumentou também, está relaxando. Então ele não está ativado, ele está alongado. Então esses três músculos, pterigoideu medial, masseter e temporal, quando você está nesse movimento de abertura de boca, eles estão inativados, eles estão alongados, eles estão relaxados. E o pterigoideu lateral superior e inferior, eles estão contraídos. Então vocês já conseguiram entender que os 4 principais músculos da mastigação, os 4 considerados músculos da mastigação são masseter, temporal, pterigoideu medial e pterigoideu lateral, que tem 2 feixes, superior e o feixe inferior. Então vamos lá, pensando no movimento de abertura e fechamento de boca. Aqui eu estou com a boca fechada. Se por algum motivo aconteceu uma descompensação nessa estrutura aqui, nesse complexo, e imagina que esse músculo, essa região aqui ligamentar e de tecido retrodiscal, ela teve um alongamento e esse músculo aqui, ele teve um excesso de contração. Esse excesso de contração, ele faz o quê? Ele faz com que a cabeça da mandíbula venha para frente, mas o disco articular ele venha para frente também. Você imagina um músculo ativado no disco articular. Então, você imagina uma dissinergia entre essa parte ligamentar e de tecido retrodiscal e o pterigoideu lateral superior. O que vai acontecer? Se você tiver uma hipertrofia nesse músculo pterigoideu lateral superior, ele vai trazer o disco articular para a região anterior. E você vai provavelmente ter um que a gente chama de deslocamento anterior do disco. Tá? Então isso é uma das situações clínicas que podem acontecer. Tem outras causas? Tem outras causas. Tá? Isso, em boa parte dos casos, essa anteriorização do disco, ela pode ser, que é chamado com e sem redução. O que seria esse com e sem redução? Com redução é quando você faz, o disco está deslocado e você começa a abrir a boca e no movimento que você está começando a abrir a boca, então você traz a mandíbula para cá, ela toca aqui no disco, o disco está anteriorizado, aqui é a cabeça da mandíbula, a boca em repouso, tá? Essa situação eu tô com a boca em repouso. Quando eu começo a abrir a boca, essa região aqui, olha, da cabeça da mandíbula, esbarra no disco articular. Quando ela esbarra no disco articular, ela consegue fazer o restante do movimento com o disco articular na posição que ele deveria estar, interpondo os 2 ossos. Então, nesse momento que a cabeça da mandíbula toca nesse disco para conseguir fazer esse movimento sinérgico de abrir e fechar a boca com ele na posição novamente, é quando você, na maioria das vezes, tem o som articular, tem o estalido. Então, vamos lá. Estou com a boca em repouso. O disco articular está deslocado. Então, ele está deslocado. Tá? Esse disco articular está deslocado, está anteriorizado, tá? Deslocado para anterior, deslocamento anterior do disco articular. Então esse disco articular ele está anteriorizado. Conforme eu começo a abrir, trazer essa mandíbula para cá, ele começa a tocar nessa região aqui, ó. E ele consegue recapturar esse disco que estava deslocado. Quando ele começa a recapturar, que ele faz esse toque, é onde que dá aquele som, aquele estalo, o clique, que é chamado estalido. E ele faz o movimento de abertura. Chega nesse movimento, com o disco na posição, certinho. Quando a cabeça da mandíbula ela volta para o movimento de repouso, esse disco ele vem para anterior novamente. Por quê? Porque eu tenho uma alteração no sinergismo dessa região aqui. Então, com isso, ele anteriorizou novamente. O que acontece? Dá um outro som. É como se ele estivesse deslocando novamente, indo para anterior. O nome dessa patologia se chama deslocamento anterior do disco articular com redução. Então, quando você tem
os subtipos das DTMs, um dos subtipos da DTM é deslocamento anterior do disco com redução, que seria exatamente essa situação clínica. Então, vamos tentar entender. O paciente está com a boca em repouso. Ele fez todo o movimento sinérgico aqui, com sinergismo. O disco articular interpondo os dois ossos, tanto a fossa mandibular quanto a cabeça da mandíbula. Ele fez o movimento, vem nessa eminência aqui do osso temporal, com o disco articular interpondo os dois ossos, voltou para a posição de boca fechada e o disco está na posição, sem som. Em algum momento da vida ele começou com som articular. Por quê? Porque pode ter ocorrido um excesso de contração nessa região anterior, trouxe esse disco para frente, alongou esses ligamentos posteriores aqui que seguram esse disco articular, que ajudam a estabilizar esse disco articular, e esse disco veio para a região anterior. Nesse momento que ele veio para a região anterior, ele está totalmente deslocado para a anterior, quando você está com a boca em repouso. Quando você começa a abrir a boca, ele esbarra no disco e dá um barulho, um som, que é onde que o paciente relata que está tendo som, que está tendo um ruído, um estalo. E esse estalo é quando você recaptura o disco, que você deixa o disco deixa de estar deslocado e encosta na cabeça da mandíbula e ela faz um movimento de abertura de boca. Conforme ela vai fechando e volta para a posição da boca em repouso, esse disco articular, ele anterioriza novamente. Aí dá um outro som, um outro estalo. Então, exatamente isso que é o deslocamento de disco com redução. Por quê? Porque reduziu no início ou no fechamento da abertura de boca, tá? Então, esse som, na maioria das vezes, ou é no início ou é no fechamento da abertura, no início ou no final da abertura de boca, corrigindo. Tá legal? Então, esse é o primeiro subtipo dos deslocamentos de disco, dos desarranjos internos da TM, deslocamento de disco com redução. Agora vamos imaginar que o paciente começou a ter esses ruídos e em algum momento da vida ele não conseguiu abrir a boca e chegou no teu consultório e relatou para você o seguinte: doutor, eu tinha uns sons, uns estalozinhos nessa região perto do ouvido. Sempre tive, nunca me incomodou, dava os estalos, às vezes alto, às vezes baixo, às vezes ficava por um período, desaparecia, por outro ele voltava. Então, quer dizer, ele está me relatando que ele tem um histórico de som articular. Quer dizer que ele tinha um deslocamento de disco com redução? Não necessariamente, eu teria que ter avaliado lá atrás. Mas como eu não avaliei, ele está me relatando isso e ele chegou hoje, acordou e não está conseguindo abrir a boca. Então, doutor, eu acordei e não estou conseguindo abrir a boca porque eu estou com muita dor. E você testa, faz os movimentos funcionais e realmente o paciente não consegue abrir a boca. O que pode ter acontecido? Esse disco, ele veio ele estava anteriorizado, tá? Nisso que ele estava anteriorizado, quando o paciente começou a abrir a boca, ele não conseguiu passar do disco articular mais, ele não conseguiu encostar no disco articular e fazer um movimento com ele. E o disco articular ficou travando o movimento de abertura de boca, tá? Isso a gente chama de travamento de boca fechado. Esse travamento de boca fechado é quando o paciente chega no teu consultório e não está conseguindo abrir a boca, tá? Isso, na maioria das vezes, o diagnóstico é deslocamento de disco sem redução. Por que sem redução? Porque ele reduzia aqui, e aqui ele está querendo trazer a cabeça da mandíbula para cá, mas não está conseguindo. Ele tem uma barreira, e essa barreira é o disco articular, tá? Então, esse subtipo aqui, que eu vou falar agora, se chama deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, que é exatamente isso aqui. Então, o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca é exatamente isso aqui. E às vezes uma situação clínica interessante que acontece é do paciente, às vezes ele não consegue abrir a boca mesmo de forma simétrica. Então ele está com a abertura de boca assim. Só que às vezes ele está com a abertura de boca assim. Ele está
ele está desviando para um dos lados. Imagine comigo, se ele está desviando para um dos lados, eu tenho a cabeça da mandíbula do meu lado direito e do lado esquerdo. E ele está desviando para o lado esquerdo. Se ele está desviando para cá, esse lado de cá eu estou conseguindo fazer o movimento. A cabeça da mandíbula está saindo da fossa mandibular e esse lado de cá ela não está saindo. Se esse lado de cá ela está saindo, está desviando para cá, esse desvio é para o lado afetado, tá? Então, só uma situação clínica para vocês poderem entender e vão entender quando vocês vão lembrar de algum paciente e vão falar, caramba, isso aconteceu comigo, tá? Então, pessoal, se vocês estão aqui até agora, e a gente já teve um tempinho de vídeo, acho que é porque vocês estão gostando. Então, depois faz inscrição no nosso canal aí, dá uma curtida, que isso aí nos ajuda a crescer e mostra que vocês estão gostando do conteúdo. Se tiver algum comentário, fiquem à vontade, coloquem nos comentários aí embaixo, que é sempre de grande valor. E se tiver alguma sugestão para algum conteúdo que vocês queiram, pede que a gente vai trabalhar. E um outro detalhe, eu não sou desenhista, então o desenho não é dos melhores. A ideia do desenho, normalmente eu até gosto mais de dar aula no PowerPoint, mostrando vídeo e tal, mas aqui como é um conteúdo mais para a gente interagir um pouquinho mais, então eu preferi fazer desenhando e a gente vai interagindo dessa forma, tá legal? Então vamos lá, voltando para o nosso deslocamento de disco sem redução. Então nesse deslocamento de disco sem redução que o paciente está com travamento de boca fechado, o que está acontecendo com essa musculatura aqui? Eu tenho o pterigoideu lateral superior e inferior querendo trazer a cabeça da mandíbula para frente, querendo diminuir de tamanho, mas não consegue. Ele não está tendo força para trazer a mandíbula. E ao mesmo tempo, eu tenho esse músculo temporal que ele está alongando, tentando, então ele alonga e ao mesmo tempo ele contrai, ele alonga e ao mesmo tempo ele contrai. Então você começa a ter uma alteração em toda a musculatura, em todos os músculos da mastigação e começa a ter dor mesmo. E essa dor, ela pode ser, na maioria das vezes, ou articular ou muscular mesmo, tá? Porque músculo é uma coisa que dói muito. Então, se você conversar com um profissional que faz muita cirurgia e faz muito movimento na parte muscular, você vai ver que quando você trabalha no osso, o osso acaba não tendo muita dor. Agora, o músculo, quando você desinsere o músculo do lugar, ele é muito dolorido, pós-operatório. Então, tudo que acontece na musculatura gera muita dor para o paciente. Então, esse dessinergismos, essa alteração de sinergia e esse travamento de boca aberta, e esse músculo querendo contrair direto, esse pterigoideu lateral superior e inferior, o paciente começa a relatar dor. E essa dor é uma coisa que começa a incomodar ele. Então, o que às vezes acontece? Por algum motivo, passados uns dias, o paciente mora num lugar que ele não conseguiu atendimento e ele devagarinho, ele voltou a abrir a boca. Ou ele fez algum tratamento específico com um profissional especialista em DTM e conseguiu devolver o movimento de abertura de boca para esse paciente. Quando acontece isso, o disco ele continua, pessoal, deslocado, ele continua para o anterior, tá? Ele continua aqui, ó, na região anterior. Só que aí, nesse momento, o paciente já consegue fazer abertura de boca. Porque esse disco, a cabeça da mandíbula é como se ela estivesse empurrando o disco para frente. Então o disco passa a vir para cá, ó. Então ele chega nessa posição e a cabeça da mandíbula, ela vem para cá, ó. Ela está fazendo o movimento que ela precisava fazer, ó. Então ela já está fazendo o movimento que ela precisava fazer, tá? Então ela já está aqui e empurrou o disco articular para o anterior. Esse subtipo de DTM é chamado deslocamento de disco sem redução, porque ele continua anteriorizado, tá? Só que sem limitação de abertura de boca. Então você não tem mais a limitação de abertura de boca. Então olha aqui, nós conseguimos ver 3 tipos de deslocamento de disco. O deslocamento de disco com redução, o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca e o deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura de boca. É como se fosse uma evolução
do problema articular, da doença que está tendo na articulação. É uma doença, mas benigna. É uma doença benigna, mas é uma doença e tem que ser tratada, tá? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar mais uma alteração clínica que a gente pode observar, tá? Então, mais uma vez, ó, cabeça da mandíbula, processo coronoide, músculo temporal, músculo pterigoideo-lateral superior e inferior e a parte de tecidos retrodiscais e ligamentos. Então, o paciente está com a boca fechada, cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular. E o disco já está anteriorizado, tá vendo? Então, o paciente começa a abrir a boca. Então, nisso que ele começa a abrir a boca, o que acontece aqui nessa situação? Ele toca nessa região aqui, ó, na hora que essa cabeça da mandíbula começa a vir para cá, ó, começa a fazer esse movimento, isso aqui toca aqui, ó. Nisso que ele toca aqui, ele consegue fazer um movimento de abertura de boca. Quando volta para a posição de fechamento, o disco volta para a posição anteriorizada. Abriu a boca, ele fez um movimento com o disco, a região do músculo pterigoideo lateral superior e inferior contraiu, o temporal alongou, o masseter alongou, o pterigoideo medial alongou também, e no fechamento de boca, o disco anterioriza novamente. Então aqui boca fechada e aqui a boca aberta, tá? Aqui é uma evolução da boca fechada para a boca aberta, esse quadro aqui. Então isso aqui mostra pra gente o quê? Que situação clínica é essa? É um deslocamento de disco com redução. Então isso aqui seria o deslocamento de disco com redução. Na maioria das vezes a gente consegue clinicamente detectar um deslocamento de disco com redução, tá? Então a definição, por exemplo, de deslocamento de discos com redução é o som articular de estalo, o estalido, na abertura e fechamento de boca. Então você tem que ter um som na abertura e no fechamento de boca. Se você tiver um som na abertura e fechamento de boca, a gente já consegue entender que é um deslocamento de disco com redução. Ou você pode ter um som articular só na abertura ou só no fechamento. Mas aí você tem que ter um som também de estalo nos movimentos excursivos, ou na lateralidade direita, esquerda ou na protrusiva. Então esse é o critério assim, basicão para você ter um deslocamento de disco com redução detectado clinicamente. O que às vezes, olha uma situação clínica interessante, que a gente fala até para mostrar para o paciente é o seguinte: a gente pede o paciente para abrir a boca e trazer os incisivos para a região anterior para fazer a guia incisiva. Então seria essa situação aqui. Por quê? Porque nessa situação, quando você traz a mandíbula para a região anterior com guia incisiva, você está trazendo a mandíbula para frente, você está recapturando o disco. Se você está recapturando o disco e está fazendo um movimento de abertura e fechamento na protrusiva, esse disco ele não desloca. Então o som articular desaparece. Observem isso. Se você tem um diagnóstico de deslocamento de disco com redução, você pede o paciente para avançar a mandíbula, trazer para a protrusiva, e você abre e fecha a boca com a mandíbula na protrusiva, se o som desaparecer, você vai ter certeza que realmente você tem um deslocamento de disco com redução, tá? É uma situação clínica interessante que o paciente gosta. Ele fala: doutor, não é que o barulho sumiu, doutor? Aquele estalo sumiu fazendo esse movimento? Então é uma situação clínica que agrega valor à nossa consulta e ilustra melhor o problema para o paciente. E os desenhos, mostrar vídeos para o paciente, tudo isso agrega muito valor à nossa consulta. Outra situação clínica que pode acontecer, então eu mostrei lá para vocês quando o disco está deslocado. Então, é exatamente isso aqui, ó. Aqui é quando eu estou já com a boca aberta, tá vendo? O disco ele tá deslocado para o anterior, mas eu estou conseguindo abrir a boca. Então, mais uma vez, isso aqui é um deslocamento de disco sem redução, porque ele está totalmente reduzido. Ele não está reduzindo na abertura, ele está para frente, ó. Ele não está interpondo igual ele está interpondo aqui. Então, deslocamento de disco sem redução. E nesse momento aqui eu estou abrindo a boca. Ele está com a abertura acima, maior ou igual a 40 milímetros, que é o padrão que a gente usa. Então ele tem uma abertura maior ou igual a 40 milímetros sem ter dor. Então ele não tem limitação de abertura de boca. Então sem limitação de abertura de boca, tá? Ele não tem dor abrindo 40 milímetros ou mais, e o disco está totalmente anteriorizado, tá?
Mas esse paciente, ele já teve um momento que esse disco deslocou e ele não conseguiu abrir a boca. A gente já avaliou ele lá atrás. Então aqui ele já evoluiu. A gente fez uma conduta nele que ele voltou a abrir a boca. Ah, mas não vale a pena recapturar o disco? Olha, se for uma coisa muito recente, às vezes a gente consegue fazer com que esse disco ele consiga reduzir. Mas confesso para vocês que disco articular, uma vez deslocado, já era, ele não volta mais, tá? Então, isso é uma observação importante de fazer. Quando a gente pensa dessa forma, você começa a pensar um pouquinho custo-benefício de antigamente que faziam cirurgias para reposicionamento de disco, que hoje já caiu em desuso, tá bom? Então, voltando lá, então essa situação clínica aqui, deslocamento de disco sem redução, tá? Que é a segunda divisão da definição dos subtipos de DTM quando você pensa em desarranjo interno da articulação, ou seja, desordem articular, tá? Então a gente teve deslocamento de disco com redução e aqui a gente tem o deslocamento de disco sem redução e aqui sem limitação de abertura de boca. Só que em alguns momentos você faz o exame de imagem e lembra que eu falei em algum momento para vocês que nem sempre a gente precisa pedir o exame de imagem. O exame de imagem a gente só pede quando ele tem o poder de mudar o seu diagnóstico. Se ele não tiver o poder de mudar o seu diagnóstico, não tem o porquê de você pedir esse exame. Então, em algum momento, esse disco ele pode aderir nessa região da eminência ou na região mais para cá da fossa mandibular. E quando ele tem aderência, essa cabeça da mandíbula ela não consegue anteriorizar. Aqui ela até tá conseguindo abrir a boca, ela está anteriorizada. Mas quando você tem essa aderência, essa cabeça da mandíbula, ela fica presa aqui, ó, esbarrando no disco. Então ela bate aqui e não consegue fazer o movimento, tá? Então isso aqui é uma aderência do disco articular. Então essa aderência do disco articular, em alguns momentos, ou você tem que trabalhar com exercícios terapêuticos, ou em alguns casos você tem que fazer até algum movimento um pouco mais invasivo, como uma artrocentese, que é uma lavagem articular, ou a viscosuplementação, para poder remover essa aderência e você conseguir voltar a abrir e fechar a boca. Então é uma situação clínica interessante que se você tem em algum momento essa aderência e não consegue solucionar de forma conservadora, em alguns casos você acaba tendo que partir para um procedimento um pouco mais invasivo, mas a artrocentese e viscosuplementação são procedimentos hoje em dia bem tranquilos, que dá para fazer em ambiente ambulatorial de consultório. Tá bom, pessoal? Então foi isso que eu tinha para passar para vocês, um pouco dos desarranjos internos da ATM, falando do deslocamento de disco com redução, deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca e sem limitação de abertura de boca, tá? A gente se vê no próximo episódio, um grande abraço a todos.